Bem-vindos. Estamos iniciando não só mais um novo encontro, mas estamos iniciando um novo mês. E hoje, o que eu estava falando antes da meditação, que nós vamos, a partir do pôr do sol, entrar literalmente na cabeça do mês. A Cabala explica para nós que existe uma forma de interferir no resultado quando a gente já trabalha a causa. E o dia da cabeça do mês, que é o dia da lua nova, é como se ele incorporasse a força da semente. Então, tudo aquilo que eu conseguir colocar naquela semente minúscula, que vai ter uma condição logo em seguida de crescimento, de conseguir criar raízes, os caules, a árvore, o fruto. Quando eu trabalho na semente, eu tenho a condição de transformar o efeito que é o fruto. Mas nós estamos num dia antes do dia de Rosh Chodesh, que se chama Purim Katan, que é o quê? É como se fosse esse dia que antecede a lua nova, o dia em que a energia do novo mês ainda não se apresentou. A energia do mês anterior está tão enfraquecida que é quase como se ela estivesse deixando um vácuo. E aí, nesse dia, a luz se apresenta, a luz infinita se apresenta porque o espaço é todo dela. E junto com ela, todos os justos vêm fazer uma visita aqui para nós. Então, o dia que antecede o dia da lua cheia também é um dia muito auspicioso. E nós estamos fazendo esse nosso encontro justamente na conexão, interconexão ou ponte entre esses 2 dias. Quando a gente pensa no mês de Escorpião, o nosso último encontro, nós falamos sobre aquela pressão que a gente estava sentindo. Eu até, inclusive, cheguei a falar sobre uma água que está na panela fervendo, quer dizer, ela está quase entrando em fervura. Ainda não entrou, mas falta um nada para começar a ebulição. E essa é a pressão que antecede qualquer conflito, qualquer guerra. A gente pensa na água que está lá dentro da panela, mas por que que a água começa a ferver? Porque ela recebe um calor e ela quer se expandir. Ela está dentro de um recipiente, aquele recipiente contém um líquido, um tamanho, uma substância, e essa substância começa a receber um calor que começa a mexer com aquelas moléculas querem se expandir, elas querem se liberar. Quando a gente coloca a panela com, por exemplo, com leite para ferver. O leite é um exemplo muito bom. O leite quer se expandir, ele está frio, ele quer se expandir, então ele vem e ele fica leve, ele deixa de ser líquido, ele vira aquela espécie daquela espuma que sobe. E todos esses padrões que a gente encontra na natureza, eles não existem daquela forma por acaso. Então, aqui a gente vai pensar em 2 palavras. Primeiro, para os arquitetos de plantão, a forma tem toda a importância e relevância, porque ela traduz um tipo de uma energia, de uma frequência, de uma inteligência. E a coincidência, que a gente sabe que algo aconteceu ao acaso, é muita ilusão. Essa é a grande verdade. Então, a forma e a coincidência. Não existe coincidência e a forma traduz algo que sempre acontece dentro de nós. Quando a gente sente uma emoção muito grande, seja uma emoção positiva ou seja uma emoção negativa, o que que acontece conosco? É a mesma situação desse leite ou dessa água, desse líquido.
que muda de estrutura, que muda de pulsação, que muda de apresentação, de forma de apresentação. Ele muda a forma. Quando uma pessoa está super emocionada, porque acabou de encontrar aquela pessoa que ela está apaixonada, e de repente ela veio e aquela pessoa se apresenta. A gente falou sobre Isaac e Rebeca na semana passada, alma gêmea. E aí cada um pode aqui pensar na sua vivência, como é quando a gente encontra uma pessoa que a gente ama, e de repente a gente encontra, e aquela sensação que parece que a gente mudou de pessoa. A nossa consciência, ela é invadida por algo tão bom, gostoso. Parece que a gente se tornou outra pessoa. A gente pode estar no meio do maior problema, mas aquela alegria daquele momento e transborda tanto que até a nossa fisionomia muda. A gente vê pessoas mais jovens, a gente olha para ela e fala: Nossa, você está apaixonado, né? Ai, você está apaixonada, porque transborda, mudou a forma. Da mesma maneira, muitas vezes a pessoa talvez passa por situações em que alguns venenos da vida fazem ela mudar absolutamente também a sua questão. Às vezes, a gente passa por situações em que, infelizmente, o estresse, a dificuldade acaba sendo além do que aquilo que a gente esperava. A gente às vezes é pego de surpresa ou não, mas pode ser que uma pessoa foi enganada, pode ser que uma pessoa foi roubada, pode ser que uma pessoa passou realmente por uma grande desilusão, e aí aquele sentimento, aquela sensação fazem transformar a estrutura. Aquela pessoa muda. Tem pessoas que, por conta de um ciúmes, se transformam em outra pessoa. São pessoas maravilhosas e, de repente, aquela emoção do ciúmes transforma. Nós falamos que nós estamos caminhando dentro da árvore da vida. A leitura que nós estamos fazendo da Torá durante estes meses está ligada ao mundo da formação, Sefer Yetzirah. O mundo da formação que é regido pelo elemento ar. Aonde estão as nossas emoções? Dentro de nós. Mas elas são palpáveis? É como se fosse a energia da força desse elemento ar. A emoção, eu sinto, eu estou respirando, mas eu não consigo segurar. A forma, nós estamos sendo formados durante essas histórias que a gente está lendo, e nós estamos sendo formados no sentido de que, nos últimos meses, é como se a gente tivesse recebido, através do nosso trabalho, uma energia que plantou uma semente e agora nós estamos manifestando aquilo que a gente preparou. O dia da lua nova é o dia em que eu entendo de cabala e eu entendo que é o dia que é a cabeça do mês. Então, neste primeiro dia, todos os pensamentos, todas as ações, tudo aquilo que fizer parte da minha consciência vai fazer parte dos meus próximos 29, 28 dias. Então, são 24 horas que eu preciso estar bem atento. Saímos daquela energia tão pesada, porque eu acho que é a melhor palavra para descrever. Saímos daquela energia pesada de Escorpião. E agora sim, estamos entrando num momento de mais leveza. Enquanto a palavra do mês passado era a integridade do ser, a integridade na busca da verdade,
a integridade de eu manifestar a verdade da minha alma, não estar preocupado com os outros, mas eu penso no caráter. Então, o escorpião corrigido sabe seguir, custe o que custar, por um caminho que é verdadeiro para ele. Ele não está muito preocupado com a sua imagem, no sentido de, olha, eu sou bonzinho, eu sou malzinho, o que interessa é que ele tem que cumprir aquilo que ele considera que é verdadeiro. A integridade. A gente ficou durante várias semanas falando sobre isso. Agora a gente vai entrar no mês de Sagitário, estamos entrando no mês de Sagitário. E a palavra da vez agora vai ser o idealismo. É um mês único, um mês que traz uma elevação e força que talvez Capricórnio, que tem Capricórnio tem uma responsabilidade. Sagitário e Capricórnio talvez sejam esses meses que têm esse caminho. Quando a gente pensa nas letras deste mês, então, eu vou pegar aqui e vamos falar um pouquinho só. Por que que é interessante a gente falar sobre as letras? Isso eu gosto sempre de frisar. Porque muitas vezes, eu confesso para vocês, quando eu comecei a estudar a Cabala, eu achava que isso, para mim, não dizia nada. Porque eu falava, eu não vou ser alfabetizada em hebraico, que me interessa saber que a letra em hebraico é X ou Y. Não fazia sentido. Mas tudo foi algo que foi sendo construído e, de repente, de várias possibilidades, de várias formas, as letras começaram a criar formas dentro do meu ser. E mesmo que eu, então, não sou alfabetizada no hebraico, caso a pessoa não seja, ela vai olhar para esses sinais e ela vai entender o que será que esses sinais falam, né? Então, vamos aqui entender. Primeiro, a letra Samer. Essa é uma letra que tem um valor numérico de 60. É uma letra que tem uma forma circular. Antes dessa letra, no alfabeto, no alefbet, existe a letra Nun, que tem um valor numérico de 50. A letra Nun é o símbolo da queda. E logo em seguida vem uma letra que tem uma forma circular. Quando eu penso em algo circular, o que me lembra o círculo? O círculo me lembra uma aliança. O símbolo me lembra algo que não tem começo, meio e fim, algo que está girando porque tem uma continuidade. Então, eu já estou entendendo aqui que eu já estou pensando, puxa, uma queda, e em seguida aparece uma letra que representa essa continuidade. Na realidade, a letra Samer representa também um pacto. A gente acabou de sair da energia de Escorpião, onde aconteceu o dilúvio. E não só as águas pararam no mês de Kislev, no mês de Sagitário, como também o arco-íris apareceu no mês de Sagitário. Quando eu penso nessa palavra Kislev, a gente pensa no símbolo de Sagitário e vem aquele animal que é meio um cavalo, um centauro, meio corpo de cavalo e corpo humano. Ele tem um arco, né? Ele está apontando assim para cima e ele é esse arqueiro. Em hebraico, a palavra keshet e a palavra kashet, elas têm elas escrevem igual, mas
Uma traduz o arco-íris e a outra, que é o símbolo de Sagitário, e a outra fala sobre o arqueiro, o arco. Quando eu penso no centauro, eu penso no minotauro, porque todos esses seres, meio animal, meio humano, eles, dentro da mitologia, têm uma função, mas a própria mitologia também tem uma função, para que cada um de nós possa acessar símbolos que as palavras não conseguem alcançar. Porque o sentido das palavras, ele vem carregado de vivências. Então, uma imagem desencadeia dentro do meu ser muito mais vivências do que uma simples palavra. Porque se eu aqui chegar agora e falar para vocês cacheta, ou dentro da barriga dela, ela vai para um grande sábio, e o sábio diz para ela: você carrega dentro do seu ventre a origem de 2 nações. E realmente, quando ela vai dar à luz, nascem 2 bebês gêmeos. O primeiro bebê, bem vermelho, bem peludo, e grudado no seu calcanhar, segurando o seu calcanhar. Na hora que tá, já sai a mão dele primeiro. O segundo bebê sai, e aqui é o nascimento de Esav e Yaakov. Yaakov, Ekev, calcanhar, aquele que segurou o calcanhar. Os dois são completamente diferentes. Gêmeos, mas completamente diferentes. A história vai seguir e na porção Toldot, que é exatamente essa porção que está sendo manifestada nessa semana, acontece o seguinte. Esav vai para o campo e parece até que a Bíblia, quando ela conta nessa parte da leitura, é como se ela estivesse colocando só os highlights. Porque só quando a gente vai fazer a leitura do Midrash, a gente vai entender o que está por trás dessas histórias e, logicamente, por trás do Zohar, aquilo que a gente lê no Zohar. Então, Esav era o mais velho, o primogênito. O que significa ser o primogênito? Primogênito é aquele que recebe uma bênção dupla, diferente dos outros filhos. O mais velho recebe uma bênção maior. E, ao mesmo tempo, lei de causa e efeito. Ele tem uma responsabilidade maior. Por isso ele é o primogênito. Se a gente lembrar do último verso da semana passada, foi a passagem de Abraão, e Abraão vai ser sepultado pelos 2 filhos, Isaac e Ismael, e a gente entra nessa outra porção. A gente sabe, então, que Rebeca engravida, nascem os meninos. Um tem essa característica de ser um caçador, ele representa uma agressividade. Se fala que ele saía para caçar, ele sentia prazer em comer o animal enquanto ele ainda era vivo, para sentir o gosto do sangue na sua boca, ainda quente e vivo. Alguém vai pensar, puxa vida, mas essa história de vampiro, tá me lembrando. Todas as histórias estão aqui. Todas as histórias saíram daqui. Todos os seres estão presentes aqui. E ele tem uma familiaridade, uma situação mais próxima do pai do que da mãe. Rebeca, por sua vez, ama os 2 filhos. Mas ela enxerga que Jacó é aquele filho carinhoso, aquele filho que estuda a Torá, uma conduta completamente diferente. No momento do falecimento de Abraão, uma vez que Esav é o primogênito, o que ele deveria fazer? Ele deveria cumprir todos os preceitos do primogênito para respeito com aquele que seu avô passou para outra dimensão. Mas o que ele faz? Ele segue ao campo. E Esav também, além de fazer a caça, ele também se relacionava com mulheres casadas. Ele tinha uma conduta bastante fora de um padrão
daquilo que a gente consideraria dentro dos preceitos da Torá, e como primogênito, ele realmente estava andando, caminhando bem fora da linha. O que acontece? Exatamente nesse dia, ele corre de volta para casa e ele fala: eu estou morrendo de fome. E Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas vermelhas. E a sopa de lentilhas vermelhas é uma das situações que se usava no momento da família em luto, comer aquelas lentilhas. Então é como se fosse um preceito que deveria ser cumprido. Ele não cumpriu nenhum, mas ele voltou sentindo aquela pressão e ele falou: eu vou morrer. E ele chega para Jacó e fala: Jacó, me dá esse prato de lentilha. E Jacó fala para ele: este prato de lentilha, eu só vou dar o prato de lentilha para você se você então me vender a tua primogenitura. Eu te dou o prato e você me dá a primogenitura. E ele pensa: eu vou morrer, porque ele sente que ele está morrendo. Que diferença vai fazer essa primogenitura? Ok, leva. E aí Jacó fala para ele: eu vou ficar com essa primogenitura, mas você vai jurar que você vai me dar. E aí eu te dou o prato. Você jura? Juro. E aí ele entrega o prato de lentilhas para Esav. Esav come aquele prato de lentilhas. Só que a gente esquece. A gente busca a perfeição. A gente não coloca o nosso foco nessa situação da correção. Aquele sábio que falou que daquele ventre saíram duas nações, ele inclusive falou: o mais velho vai servir ao mais novo. O mais velho seria Esav, o mais novo seria Jacó. O mais velho vai servir ao mais novo. E aí a gente vai aqui pensar: ah, o mais velho. Então quer dizer o quê? Que Esaú, a luz vai vencer as sombras. Isso é perfeito. A gente muitas vezes fala isso usando a consciência robótica. Consciência robótica não cria nada. Consciência robótica é a gente agir que nem a manada do boi sem usar a cabeça. A gente repete, não cria, não pergunta, não vale nada. Mas como é que Esaú vai servir a Jacó? Como? Vamos aqui pensar. A força das sombras foi criada para fazer o quê? Qual é a função? Por que existe a serpente? Por que existe o mal? Nós somos seres que têm livre-arbítrio. Nenhum outro ser da natureza tem, nem mesmo os anjos. Quer dizer, então, que a gente pode fazer uma escolha. Exatamente, a gente pode fazer uma escolha. Mas se eu só tenho a perfeição, eu vou escolher o quê? O mal, as sombras, estão servindo para nós de uma forma divina. Vocês conseguem enxergar isso? Isso é muito importante. O mal serve para nós de forma divina, para que a gente possa fazer o questionamento e além dessa natureza, e a partir daí eu consigo fazer o diferente. O que faz o idealista? O idealista propaga a perfeição. O idealista diz: sim, o mal vai vencer, ou melhor, perdão, a luz vai vencer. Mas ele não consegue perceber que é através da imperfeição que eu chego na perfeição. E ele julga. Então, qual que é a dificuldade do Sagitário? Porque o Sagitário é muito livre. Nós saímos de um mês em que a gente tinha muito peso. Agora nós estamos num mês em que a gente tem essa liberdade. E, além de tudo, nós temos muita positividade. Porque como é o otimista? Ah, vai dar tudo certo. Ah, vai ser tudo perfeito. Mas o que é que cada um vai fazer para aperfeiçoar? O que é que cada um vai fazer para pegar o potencial e fazer virar positivo? Ele deixa a causa, o ideal, justificar absolutamente tudo. E pelo idealismo, ele entra na batalha. E daí? O idealista. Ele idolatra aquela ideia e aquela condição e ele acha que tudo justifica.
Esse é o cuidado que a gente tem que ter durante esse mês. Não cair na idolatria de uma causa e esquecer das relações mais importantes que existem entre nós seres e a nossa existência aqui na Terra. Isso não quer dizer que não vão existir conflitos. Isso não quer dizer que não vão existir conflitos armados. Mas a gente precisa usar um pouco mais a nossa cabeça para expandir essa história do conflito. Até onde a gente vai? Como a gente faz? Porque a guerra que está sendo manifestada aí, ela, em primeiro lugar, acontece dentro de nós, porque a gente não está sabendo lidar com esses idealismos. E a gente acha que aquilo que a gente acredita vale o conflito. Esse é o ponto principal. Bom, vamos entrar nesse mês que representa essa energia de expansão e beleza. Que a gente possa, assim, estar juntos. Um pouquinho mais para frente, nós vamos estar falando sobre Hanukkah. Graças a Deus que nós vamos ter essa festa agora. E nesse momento que o mundo precisa tanto de luz, cada um de nós acreditando realmente nesse potencial. E aí a gente vai seguir juntos, então. Sexta-feira nós vamos acender as velas da Shabbat. Quem está aqui assistindo parte dessa aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar seu comentário e a gente segue juntos. Shalom, obrigada. E Rodestov, shalom, obrigada.